Neste vídeo você vai ver concordância verbal em 5 minutos. Concordância verbal cai em todas as provas, hein? Você vai ver o seguinte, tá lá, concordância verbal. É quando você vai olhar para o verbo. Se o verbo está no singular ou se o verbo está no plural. Então você vai olhar, o sujeito da oração está no singular, verbo no singular, sujeito da oração no plural. Concordância verbal é isso, hein? Então nós vamos fazer em 5 minutinhos e você vai contar a partir de agora. Põe aí o relógio, você vai ver. 5 minutos, Álvaro. 5 minutinhos, contando agora. Olha essa frase, gente. O uso dos aparelhos celulares atrapalha o andamento do serviço. Olha a regra geral. Álvaro, não são os aparelhos celulares que atrapalham? Não. O uso. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, hein? Então, ó, o uso dos aparelhos celulares atrapalha. Alguma coisa nessa frase atrapalha o andamento do serviço. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é regra geral. Então, vamos lá. Chegaram para ajudar o nosso secretário. Todos os materiais solicitados. Todos os materiais solicitados é o sujeito. Então, ó, o núcleo é materiais. Então, materiais chegaram. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Existem no país do futebol pessoas pedindo esmolas nas ruas. Quem que existe? Olha o verbo existir. Pessoas existem. Verbo no plural, porque o núcleo do sujeito está no plural. Eu tenho que achar o sujeito da oração, né, galera? Então, vem cá. Essas medidas são necessárias para que diminuam os acidentes. Eles invertem, né? Para que os acidentes diminuam. Acidentes diminuam. Regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Encontram-se nas grandes cidades muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas se encontram. Encontram-se. São encontradas. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é regra geral, galera. Tá, Álvaro. Tá. E se for sujeito composto? Vem cá, sujeito composto é o seguinte. O uso e a destinação correta evitaria que o lixo fosse despejado em aterros? Vem cá, gente. O uso e a destinação correta é um sujeito composto. Só que quando o sujeito é composto, 2 núcleos, ó, o verbo tem que ir para o plural. Gente, sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Isso é sujeito composto antes do verbo. Agora, quando o sujeito composto está depois do verbo, mesma coisa, vem cá. Reinam no Brasil a impunidade e a violência. Sujeito composto, verbo no plural, certo, galera? Só que quando o sujeito composto está depois do verbo, tem 2 possibilidades. Então, ó, sujeito composto, verbo no plural, ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. As 2 estão corretas, hein? Ó. Reina no Brasil a impunidade e a violência. 2 possibilidades, hein? Só vai haver 2 possibilidades se o sujeito composto estiver após o verbo. Certo, gente? Ou o verbo no plural, ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. E o verbo haver, Álvaro? Facinho, hein, gente? Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Havia uma pessoa, havia 2, havia 3, havia 4, havia 1000 pessoas. Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Havia uma pessoa, havia 2, havia 3, havia 1000 pessoas. Houve uma reclamação, houve 2, houve 3, houve 4, houve 1000 reclamações. O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Qual que é a outra? Verbo fazer, indicando o tempo. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 2 meses, faz 1000 anos. O verbo fazer, indicando o tempo, nunca vai para o plural. E o verbinho que acompanha o fazer e o verbinho que acompanha o haver, também não, hein? Vai fazer 15 anos, deve fazer 15 anos, deve haver indícios. Certo, galera? Marca isso, porque isso cai muito na tua provinha. Que mais, Álvaro? Se liga nessa, gente. Acredita-se em falsas promessas. Quem acredita, acredita em. Dá uma olhada. Tratava-se de sérios assuntos. Quem trata, trata de. Olha a preposição aí. E essa palavrinha C tá aqui, ó. Ó. Dá uma olhada, hein? Vai vendo. Vive-se bem fora das grandes cidades. Esse Czinho aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o seguinte, que esse verbo nunca vai para o plural. Acredita-se em uma promessa, acredita-se em várias promessas. Trata-se de um assunto, trata-se de vários assuntos. Vive-se bem,
Você não vai pôr no plural. Quando você põe no plural, Álvaro? Quando é voz passiva. Veja, construiu-se um novo edifício, é a mesma coisa falar, um novo edifício foi construído. Voz passiva, hein? Então, plural, construíram-se novos edifícios. Novos edifícios foram construídos. Percebeu-se o erro cometido. O erro cometido foi percebido. Então, ó, perceberam-se os erros cometidos. Esse C que eu coloquei aqui para você é particular passivadora, voz passiva. Plural, plural, singular, singular. Quanto deu, Álvaro? 5 minutos. Certinho. Contou? 5 minutinhos, gente. Ai, que legal. Foi muito rápido, certo? Rapidinho essa concordância verbal. E aí você vai colocar aí. Álvaro, eu não entendi. Eu não entendi. Faz outro. Faço. Álvaro, legal. Mas não tem mais regras. Claro que tem, gente. Claro que tem, certo? Mas aí o que vai acontecer? Você vai pedir aí. Eu faço pra você. Tá bom, galera? Foi o que deu. Agora, se você quiser uma coisa completa mesmo, uma coisa completa, você tem a Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira, né? Esse sim é um curso completo, com teoria e muitas questões. Tudo organizadinho, né? Mais de 1.300 questões, todas elas comentadas em vídeo. E o link está aí na descrição. Você vai ver aí que tem até a aulinha demonstrativa. Valeu, galera? Então é o seguinte, prova para mim que você assistiu, escreva aí. Álvaro, faço uma aula de tal coisa. Álvaro, detestei essa aula, uma bosta. Pode escrever aí, eu leio tudo. Valeu, galera. Abraço.